E aí, galera, vamos começar? E aí, galera, vamos começar? O microfone estava desligado, liguei agora. Vamos lá? Mais uma vez, boa noite a todos. Começando a nossa segunda aula de sistemas digitais, eletrônica digital, na verdade. Essa aula era para ter acontecido ontem, na quinta-feira, mas infelizmente aconteceram alguns problemas técnicos e não foi possível ser ministrada ontem, então estamos ministrando essa aula hoje. Ela está sendo gravada. Boa noite. Boa noite. Quem quiser pode consultar depois no portal, ou porventura você perdeu, está assistindo aí agora a aula de sexta-feira, né? Hoje é dia 20 de novembro, vamos começar aí a aula número 2. Porém, antes de começarmos essa aula, vamos primeiro fazer uma revisão a respeito do conteúdo que nós vimos na aula passada, que foi a nossa aula introdutória à disciplina de eletrônica digital. E nela nós vimos em que a eletrônica digital é baseada na álgebra booleana, desenvolvida por Boole. Boa noite. Boa noite. E a partir da lógica booleana, da álgebra booleana, é que nós podemos, atualmente, utilizando a eletrônica, elaborar circuitos eletrônicos que obedecem uma lógica. Então, nós fizemos essa introdução ontem, ou na primeira aula, quer dizer, e na referida aula nós também começamos o estudo das portas lógicas, né? Porque os sistemas digitais e a eletrônica digital é baseada em algo que nós chamamos de portas lógicas, né? As portas lógicas são circuitos eletrônicos que, ao receber determinados sinais de entrada, fornecem na saída um sinal, fornece ou não um sinal elétrico, a depender das condições dos sinais de entrada. Então, nós começamos a estudar essas portas na aula passada. Nós vimos três portas: a porta END, a porta U e a porta NOT. E hoje nós daremos continuidade às portas restantes, que são as portas NAND, NOR, XOR, XNOR e essas quatro. Né? Faltam essas quatro. Ao todo são 7 portas básicas, e a partir dessas 7 portas básicas é que surgirá uma infinidade de combinações que nós iremos estudar nas próximas aulas. Essas duas primeiras aulas, as aulas dessa semana, foram aulas introdutórias, né? Onde vocês estão tendo a oportunidade de conhecer as portas mais básicas, e a partir delas é que nós iremos aprofundar aí na lógica que a eletrônica digital obedece. Então, respondendo aí a questão da aula passada, fazendo uma espécie de revisão sobre o que nós vimos na última aula, vamos responder aqui a primeira questão. Recebi alguns retornos aí, um retorno de alguns alunos que entraram em contato comigo, né, para tirar alguma dúvida, eu então para enviar suas atividades, né, para verificar se estava indo no caminho certo ou não. Pelo menos os que eu recebi estavam muito bem, foram bem respondidos. E para aqueles que não tiveram essa oportunidade, vamos responder agora, né? E para aqueles que não entenderam, é uma boa oportunidade de você entender agora, né? Então, na primeira questão, diz que é para que você indique a simbologia utilizada para as portas abaixo. Nós temos aí as três portas que nós estudamos na aula passada e vamos representar por meio da simbologia essas portas. Então, o que é essa simbologia? É apenas um desenho que vai representar a porta.
Assim como nós temos um capacitor, por exemplo, né, que é um componente eletrônico, um eletrolítico é um componente cilíndrico, né, com dois terminais, e aí algumas informações aqui no seu corpo, né, de capacitância, de tensão, de trabalho. Desculpem aí, pessoal. Assim como nós temos um capacitor, que é um componente eletrônico, e o capacitor tem a sua respectiva simbologia, que seria, por exemplo, a simbologia como essa daqui, né, para representar um capacitor de maneira geral. Ou então, se eu quiser representar um capacitor eletrolítico, eu posso representar dessa forma, na verdade um capacitor polarizado, né? Então é uma forma de representação. Tem aqui uma outra forma de representação desse mesmo capacitor eletrolítico, quer dizer, capacitor polarizado. Então, ao invés de desenharmos aqui a aparência do componente, nós vamos representar aqui por meio de uma simbologia, um desenho que vai representar este componente. Então, o mesmo vai acontecer aqui com as portas que estão sendo solicitadas aqui da letra A até a letra C. Então, inicialmente, vamos fazer a simbologia da porta norte. A simbologia da porta norte é representada por uma espécie de triângulo aqui, né? E onde na ponta nós temos uma bolinha. Essa bolinha, esse círculo aqui, ela representa a inversão do sinal. Mais à frente nós veremos algumas outras representações, algumas outras simbologias, que você vai notar que tem uma bolinha, ou aqui na frente, ou, quer dizer, ou nessa posição. Eu vou considerar aqui atrás da simbologia, né, do desenho. Ou aqui atrás, ou aqui à frente, à esquerda. Então, quando surgir essa bolinha, ela indica que há uma inversão do sinal. Isso quer dizer que na porta norte, se por acaso nós tivermos na entrada um sinal lógico 0, na saída, né, surgirá uma tensão, ou quer dizer, um sinal lógico oposto, né, um sinal lógico 1. Lembrando que esse sinal lógico que eu estou me referindo, né, esse 0 ou esse 1, levado aqui para a eletrônica, levando aqui para a eletrônica, o 0 representa, por exemplo, uma tensão de 0 volts, já que nós estamos lidando com eletrônica, e a eletrônica trabalha com tensões, correntes. O sinal lógico 0 poderia representar 0 volts, e o sinal lógico 1 poderá representar a tensão de 5 volts. Isso quer dizer que na entrada dessa porta lógica, se não tiver sinal nenhum elétrico, né, se não tiver tensão nenhuma, 0 volts, na entrada da porta lógica, na saída surgirá uma tensão de 5 volts, que corresponde ao sinal lógico 1. Então, essa é a nossa primeira simbologia, a simbologia da porta norte. Vamos agora para a simbologia da porta ou. Simbologia da porta ou. Eu até havia chamado a atenção com relação a essa simbologia na aula passada, no finalzinho da aula passada, que a simbologia é representada, né, por um desenho parecido com esse, e ela é meio curva, né? meio curva. Eu não sei se é para todo mundo, mas tá um pouquinho ruim aqui para mim. E para os demais aí tá ruim também? O áudio, professor, tá chiando muito. E agora melhorou um pouco? Acho que sim. Vamos ver se dá para fazer dessa forma, né? Então, aqui é a porta U, aqui representa a saída dessa porta, e à esquerda aqui as entradas da porta, né? Vamos considerar que essa porta tenha duas entradas. Então, pode existir uma porta com 3 entradas? Pode. Nós estávamos representando as entradas por letras, né? A e B. Vamos supor que essa porta aqui, essa porta tenha 3 entradas. Então, poderia fazer a simbologia da porta O
desta maneira, né? Uma saída e 3 entradas. Poderia ser dessa forma. O William está perguntando aqui, a simbologia da porta norte é bem parecida com a simbologia do diodo. Eu acabei esquecendo de falar sobre isso, né? Eu iria fazer esse comentário, mas foi bom que você lembrou aí, William. Realmente a simbologia da porta norte tem uma simbologia parecida com a simbologia do diodo, né? Que é a simbologia que também usa um triângulo, né? Só que ao invés de ter uma bolinha, tem um tracinho aqui, né? Bem parecido mesmo. E por último, a simbologia da porta end, que essa sim, né, é uma linha reta aqui atrás e é côncava aqui na frente. É uma saída, duas entradas, né? Lembrando que essa quantidade de entradas ela é bem relativa. Podem ter duas entradas, podem ter 3 entradas, 4 entradas, vai depender da porta lógica, né? Enquanto aquela porta lógica suporta de entradas. Então, nesse caso aí, nós temos duas entradas. Antes de passar para a segunda questão, vou fazer aqui um questionamento a vocês. Se nós tivermos, por exemplo, aqui na letra B, na porta lógica O, recebermos aqui, por exemplo, um sinal lógico 1 e o sinal lógico 0 aqui na porta O. E na porta AND, nós tivemos aqui, por exemplo, o sinal lógico 0 nessa entrada e o sinal lógico 1 nesta entrada. Quais são os sinais que surgirão aí na saída dessas portas lógicas? Quem pode fazer esse comentário aí para a gente? Professor, na letra B pode ser a 1 e a C o 0. É 0, né? Porque como nós vimos aí da aula passada, muito bem. Como nós vimos aí da aula passada, quando nós temos duas entradas e na porta U, quando tivermos pelo menos uma entrada com o sinal lógico 1, a saída vai ser 1, né? Então, se tivermos 1 e 0, a saída é 1. Se tivermos 0 e 1, a saída é 1. Assim como se nós tivermos duas entradas no nível lógico 1, a saída também vai a 1. A única maneira da porta lógica U ter saída a 0 é quando as duas entradas forem iguais a 0. Já na porta AND, né, basta apenas ter uma entrada a 0, que a saída terá sinal lógico 0. É a única condição para que a saída da porta AND vá para sinal lógico 1 é as duas entradas estarem em sinal lógico 1. Né? Aí sim, ela vai para o estado lógico 1. O que é esse estado lógico? Né? Estou dizendo, por exemplo, que se nós aplicarmos aqui 5 volts nesse terminal, 5 volts nesse terminal, na saída da porta lógica nós teremos 5 volts na saída. Beleza? Alguma pergunta aí, pessoal, com relação a essa questão? Alguma dúvida? Com relação à simbologia? Acho que não, né? A questão aqui é só simbologia. Acho que não tem muita dúvida, não. Vamos à questão de número 2. Questão 2. Elabore a tabela verdade da porta mostrada na figura abaixo. Então, antes de elaborar a tabela verdade, eu gostaria que você me dissesse que porta é essa daí. Então, essa simbologia aí é referente a qual porta? Porta lógica. Podem dar a resposta lá no chat, se vocês quiserem. Porta U. Essa é a porta U, né? Então, para que nós possamos fazer a tabela lógica da porta U, a tabela verdade da porta U, o que é que nós temos que fazer? Representar as duas entradas e a saída, né? Vamos organizar essas entradas e as saídas por meio de uma tabela, né? Então, em cada coluna, nós colocaremos aqui as entradas e as saídas, né? Então, temos uma entrada, que eu vou chamar aqui de entrada A,
uma outra entrada, que nós iremos chamar aqui de entrada B, e uma saída, né? O William e Eric falaram aqui que a porta é a O, realmente é a porta O. E a terceira coluna, a saída. Eu vou fazer aqui minha tabelinha, ó, 3 colunas. E como nós temos somente 2 entradas, essas 2 entradas elas possibilitam 4 combinações diferentes de sinais da entrada. Então já vou reservar aqui, ó, 4 linhas que é referente a essas 4 entradas, ou desculpa, essas 2 entradas, certo? Então, como é que você vai montar a sua tabela? Uma sugestão de montagem da tabela seria o seguinte, ó. Para essa primeira coluna, você vai fazer a seguinte repetição, a seguinte sequência aqui, ó. Você vai, nessa primeira coluna aqui, a do meio, a primeira coluna que eu estou me referindo é a do meio, né? Você vai começar aqui com 0, na próxima linha você escreve aqui o número 1, na linha seguinte você repete esse padrão aqui, ó, 0 e 1. Então vai fazer dessa maneira, né? A primeira coluna aqui, ó, que é a primeira entrada, 0, 1, 0, 1. E na segunda linha, essa daqui da esquerda, que é referente à entrada A, você vai repetir esse padrão aqui, ó, 0 e 1, 0 e 1. Porém, ao invés de repetir só uma vez cada uma delas, ó, eu repeti o 0 uma vez, 1 uma vez, 0 uma vez, 1 uma vez. Você vai repetir aqui 2 vezes. Começar com 0, 0, 0 e 1, 1. Uma sugestão para montar a tabela é dessa forma. Eu posso inverter, professor? Eu posso, ao invés de colocar 1 em 1 aqui nessa última linha, eu posso colocar aqui no início, ou posso colocar aqui como sendo a segunda linha? Até pode, nesse momento até pode. Mas, como nós iremos fazer uma análise mais detalhada dessa tabela para montar algumas lógicas, e aí é necessário que você faça nessa sequência aqui mesmo, né? Um dos nossos próximos assuntos é fazer a conversão de números decimais para os números binários. Então, vamos fazer uma conversão em que nós podemos representar, por exemplo, o número 1 em um número binário, né? Ou o número 5 em decimal em um número binário. Então, existe uma conversão entre esses números e essa conversão, se nós pudéssemos representar esses números convertidos em uma sequência crescente, por exemplo, o número 1, a sequência crescente, 1, 2, 3, 4, 5, em decimal, né? Se fizéssemos uma conversão, nós teríamos que representar esses números convertidos em números binários, que nós veremos mais à frente, nessa sequência crescente também, né? Então, nós teríamos uma conversão referente ao número 1, uma conversão referente ao número 2, uma conversão referente ao número 3, e todos eles representam ou tem que ser expresso na sequência crescente. Então, o que está acontecendo aqui na tabela é essa sequência aqui, ó. Essa sequência que representa, por exemplo, o número 1, aqui o número 2, aqui o número 3, desculpa, o número 2 aqui o número 3. E se tivesse mais entradas, né, esses códigos que aparecem aqui, esses números que aparecem aqui, eles representariam os números decimais aqui, ó, 4, 5, 6, 7, 8 e assim. Não precisa se preocupar com relação a isso, não. Eu gostaria apenas que vocês se ligassem, como se monta a tabela aqui, né? Então, existe uma ordem para você montar essa tabela e a ordem é essa, né? Para essa coluna do meio, que eu vou considerar como sendo a minha primeira coluna, a sequência 0, 1, 0, 1. A segunda sequência, 0, 0, 1, 1. Se tivéssemos outra entrada, vamos dar um exemplo aqui, ó. Se tivéssemos outra entrada, se fosse, por exemplo, uma porta com 3 entradas, A, B e C, como é que ficaria a sequência, né? Eu vou refazer aqui bem rapidinho, pessoal.
Talvez eu esteja fugindo um pouco do nosso assunto, mas é interessante falar sobre isso, porque mais à frente nós teremos aí portas lógicas com várias entradas. Então, fazendo já um comentário, adiantando um pouco essa aula, se tivéssemos 3 entradas, como é que seria a sequência? A sequência, né? Primeiro número, eu começaria aqui com a letra C. Eu sigo essa sequência, 01, 01. Como nós temos aí 8 possibilidades, então você vai repetir 01, 01, 8 vezes. 01, 01, 01, 01. Para a letra B, 00, ó, a próxima sequência aqui, ó. 00, 1, 1. Próxima número da sequência, 00, 1, 1. Pronto. E a letra A, o que aconteceria com a A? Com a A agora você vai repetir 4 vezes o 0, ó. 0, 0, 0, 0. Depois 1, 1, 1, 1. Pronto, ó. E aí montamos a tabela. Então, a sequência é essa que você tem que fazer para representar a tabela verdade das entradas. Beleza? Se não entendeu essa com 3 entradas, não precisa se preocupar, porque nós teremos outras oportunidades aí para refazer essa tabela. Eu quero que vocês se liguem, somente nessa daqui, ó, que tem 2 entradas, que é a questão que nós estamos analisando aqui. Então vamos analisar agora quais são as possibilidades na saída. Então, para essa primeira possibilidade aqui, ó, 0 ou 0, qual vai ser o resultado aqui na saída? Você pode me dar essa informação aí? 0. E 0 e 1? Ou 0 ou 1, desculpa, 0 ou 1. 0. E 1 ou 0? Aí é E 0 também. 0 também, né? E 1 ou 1? 1. Pronto, é isso mesmo. Opa! Não, teve um equívoco aqui, ó, nosso. O equívoco está aqui, ó, na saída. Né? Aqui na verdade é 1. 1 e aqui 1. Por quê? Porque aqui é a porta OU. E na porta OU, basta apenas que nós tenhamos qualquer sinal lógico 1 na entrada, que a saída já vai a 1. Peço desculpas aí pela falha. A sequência é essa, né? 0, 1, 1 e 1. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? E aí, pessoal, alguma dúvida? Podemos prosseguir? Eu não entendi quem falou aí. Foi Davi, né? Como é, Davi? Alguém mandou mensagem perguntando alguma coisa. Eu ia responder agora, né? Alguém falou aqui, melhor avaliar as possibilidades e pôr os números de acordo com a sua falta. Não, professor? Deixa eu ver se eu entendi aqui a sua ideia. Melhor avaliar as possibilidades e pôr os números de acordo com a sua falta. Eu não entendi muito bem o que você quis dizer com esse pôr o número de acordo com a sua falta. Tipo, professor, Oi. é tipo assim, já pôs o 0, 0, aí 1 em 1, aí agora vai pôr 1 em 1, no caso, A, põe o na A, 1, na B o 0, aí já altera para a parte de baixo, no caso, a parte inferior, põe um 1, agora na primeira, e na segunda o 0, né, não? Deixa eu ver se eu entendi aqui. Nessa primeira linha aqui. Aleatórios, entendeu? Como eu lhe mostrei lá. Colocar qual aqui primeiro, por exemplo? Aqui nessa primeira linha. Eu coloquei aleatoriamente. Eu coloquei
Tipo, ó, Ah, ó na minha como é que tá. vá, fala aí. Assim. Na minha E lá, na Indy, eu coloquei 0 e 0, Peraí, 0 e aí depois 0, 1 e 1, 1 e 1, depois 1 e 1, tô certo, falando meio assim, eu tô comigo. 1 e 1, certo. 1 e 0, 1, depois 0 e 1. aqui Fica 0 errado essa forma. e 1. Foi. Por último aqui 0 e 1. Poderia ser assim? Mas não foi nessa daí não, foi na do Andy lá, na do E. Certo. Sim, aí poderia ser assim? Até poderia, mas aí não fica na sequência, porque existe uma sequência, a sequência não é essa. Que sequência é essa, né? Esses números que estão aparecendo aí, essas entradas A e B, elas, no final das contas, elas formam um número decimal, que nós iremos ver mais à frente, na próxima aula, como é que faz essa conversão. Então, esse 0 e 0 aqui, por exemplo, representa o número 0 decimal. Esse 1 e 1 representa o número 3. Esse 1 e 0 representa o número 2. E o 0 e 1 representa o número 1. Então, veja que não está na sequência crescente, por exemplo, né? Qual seria a E aqui sequência? no caso da O, se fosse não só 3 entradas, fosse 4, ia ser como aqui a letra, no caso, a A já ia ser diferente, no caso, como ia ser? Supondo que aqui, então, se fosse 4 entradas, você falou? Sim, sim. 4, né? Se fossem 4 entradas, aqui mais uma entrada, né? Aqui seria, por exemplo, a A, aqui a B, aqui a C e aqui a D. Até aqui, ó, a sequência é essa, né? 0, 0, 0, 0, 0, 1, porque aqui representa essa sequência aqui, 0, 0, 0, em número decimal, representa o número 0. 0, 0, 1 representa o número 1. 0, 1, 0 representa o número 2. 0, 1, 1, o número 3. 1, 0, 0, o número 4. E assim vai, ó. Número 5, número 6 e número 7 em decimal, né? Nós iremos ver, como eu falei mais à frente, como é que se faz essa conversão. Mais Mas, na frente. certo. E essa sequência aqui, ó, como é que fica a sequência dos zeros aqui? A sequência dos zeros fica 0, 0, 0, 0, 0, agora 8 vezes, ó, 0, 0, 0 e 0. E aí nós temos uma outra sequência de uns, né, 8 vezes. No final das contas nós teremos 16 possibilidades aqui, ó, vai repetindo 1 mais 8 vezes. Então aqui vão ter 16 possibilidades aqui, aqui, no B, no C e no D. Aqui nós teremos que completar a sequência, ó, 0, 1, 0, 1, 8 vezes. 0, 1, não tem como escrever mais aqui, eu vou fazer uma linha reta. 0, 1, 0, 1. Aqui é a mesma coisa, né? Repete 0, 0, 1, 1, 0, 0 e 1, 1. E por último, 0, 0, 0, que repete 4 vezes, 1, 1, 1, 4 vezes. Aí você monta a tabela para uma porta com 4 entradas. Então são 16 Professor, possibilidades. Oi? se tivesse uma quinta coluna aí, a coluna A, Hum, em vez de ser uma sequência de 8 zeros, seriam 32. E assim vai sempre dobrando. É dessa isso, forma? 32. E assim Entendi. vai, sempre dobrando, realmente. O que 32, 64. isso, nós iremos ver isso mais à frente, ó, quando nós tivermos duas entradas, né? Como Entendi. o número é binário, nós só temos duas possibilidades, então nós já temos aqui dois. Esse 2 representa os números binários, 0 e 1. E o índice aqui em cima vai representar a quantidade de entradas. Então, como nós temos duas entradas, 2 elevado a 4, ou 2 elevado a 2 ao quadrado, temos 4 possibilidades, né? Que são essas possibilidades aqui, essas linhas. 1, 2, 3, 4. 3 Entendi. entradas, 2 elevado ao cubo. Aí nós teremos 8 possibilidades. 4 entradas, 2, né, que o número é binário, só tem 0 e 1, duas possibilidades, elevado a 4 entradas, tem 16 possibilidades, que é esse caso aqui de baixo, ó, que eu comentei agora. Se fosse 5 Entendi. entradas, 2 elevado à quinta potência, dá 32 possibilidades. E assim vai, né? 2 elevado à sexta potência, 64. 2 elevado à sétima potência, 128.
e assim vai. Conseguiram entender aí, pessoal? Professor, Oi? no caso, vai começar a fazer a tabela sempre pela última letra, né? A sugestão é que você comece sempre pela última letra. A última letra que nós estamos se referindo é aqui, né? A última letra aqui seria a letra B. Então vamos começar a criar essa tabela a partir da letra B, que é a última, né? Aqui no caso a última letra é a letra D, desse exemplo aqui, ó. Então vamos começar a fazer a sequência a partir da letra D, 16 vezes. Essa sequência 01, 01, 01. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Professor, voltando a frisar aí com relação à questão aí de começar sempre a tabela, a última letra, ou seja, pela última entrada, né? Pode ser Pela dito última dessa forma. entrada, né? Nós estamos representando por letras, então seria a última letra da sequência, né? Mas é isso mesmo. Que nós, se tivermos oportunidade, porque eu não lembro se a Faustina chega a falar sobre isso, nós temos algo que nós chamamos de bit. O bit mais significativo e o bit menos significativo. Então, esse aqui, a letra D, por exemplo, que é o último, é chamado bit menos significativo, e o A é o que nós chamamos de bit mais significativo. Então, existe toda uma sequência aqui para se montar essa tabela. Falando em bit, pessoal, que eu acabei lembrando agora, que eu não sei se eu falei na aula passada, esses números zeros e uns desse código binário que nós estamos estudando, eles também podem ser chamados de bits. Então, o 0 e o 1, eles são, que nós chamamos aqui em eletrônica digital de bit. Tenho certeza que vocês já ouviram falar nessa palavra, né? Está muito relacionado à informática. Então, o que é um bit? O bit é o sinal mais básico desse sistema binário. Então, o bit representa um número, representa um estado, uma situação. Um bit pode assumir o valor 0 ou pode assumir o valor 1. Então, quando eu falar aqui número 0, número 1, ou então bit 0, bit 1, sinal lógico 0, sinal lógico 1, é tudo a mesma coisa. Normalmente eu me refiro à palavra bit. Então, bit 0, bit 1, eu vou falar de vez em quando essa palavra aqui. Então, bit significa isso, o menor número do sistema binário, né, que ele pode assumir, ou 0 ou 1. Né? Vocês ouvem muito falar na informática aí, essa palavra bit, e o bit significa isso, esses sinaizinhos aí, 0 ou 1. Alguma pergunta? Alguma dúvida? Podemos então passar para as próximas portas lógicas. Professor, Oi? então, no caso, por exemplo, um computador que é 64 bits vai ter seis entradas? O que acontece no caso do computador de 64 bits é que leva em consideração um de 32, né? Que eram os computadores lá da Windows. O Windows 7 tem versões de 32 bits, né? Mas antes do Windows XP, o Windows 98, eles eram o XP, basicamente XP, né? Ele é 32 bits. O que representa esses 32 bits? Isso quer dizer que o processador do computador, né, ele vai receber de uma única vez 32 bits. Então vai ter lá os terminaizinhos lá, ó, sendo ligados lá no processador. Lá. E vamos supor que essa quantidade de terminais aqui, ó, corresponda a 32 entradas. Então, um processador de 32 bits significa dizer que ele tem a capacidade de receber de uma única vez 32 bits, ou seja, 32 sinais ao mesmo tempo. Então, vamos supor que nesse terminal aqui chegue 0, aqui 1, aqui 1, aqui 0, 0, 0. São números aleatórios que eu estou criando aqui. 1, 1.
0, 0, 1. Então ele recebeu essa gama de informações aqui e vai processar essa informação. Então os 32 bits significa isso, né? A quantidade de sinais lógicos que ele recebe de uma única vez. Já num processador de 64 bits, né, que são, por exemplo, os processadores aí dos sistemas atuais, por exemplo, Windows 10, o que representa um processador, um sistema de 64 bits, significa dizer que seu processador recebe uma única vez 64 bits de informação, né? Então ele vai ter lá 64 terminais, ou mais, né? Mais 64 terminais. E esses terminais eles recebem de uma única vez 64 bits. Deu para entender aí a diferença de um processador, um sistema 32 para um 64 bits? Entendi. Pronto, beleza. Então é por isso que alguns programas que são de 32 bits, eles conseguem rodar em processadores de 64 bits, mas o contrário não é possível, né? Porque é uma limitação física do processador. Então, um programa que trabalha com 64 bits, ele não consegue ser instalado num sistema de 32, porque o processador ele está preparado para receber 64. O de 32 ele não está preparado para receber 64 bits de uma única vez. Ele recebe só 32. Então, um programa de 32 bits ele pode ser instalado, por exemplo, num sistema de 64 bits, mas um programa que é de 64 bits ele não é compatível com o 62, porque é a limitação física do próprio processador e do próprio sistema, no final das contas, né? Mas os bits têm a ver com isso mesmo, são esses sinaizinhos aí, 0 e 1. Mais alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Então vamos dar continuidade ao estudo das portas lógicas, né? Então nosso objetivo é continuar o nosso entendimento aí das portas lógicas e conhecer a simbologia e o seu funcionamento, né? E estudar também a tabela verdade. Então vamos analisar a nossa primeira porta de hoje, que é a chamada porta NAND, ou o NAND seria assim, uma expressão para, em português, não é, né, ou não i, já que AND significa i, o N aqui seria not AND, ou não i. Toda vez que eu falar a palavra não em eletrônica digital, eu quero me referir a uma inversão do valor. Se ele recebe um sinal de 0 bit, ou se o bit é igual a 0 na entrada, na saída vai ser bit 1. Né? Nós teremos sinal lógico 1. Então, a palavra não aqui em eletrônica digital significa inverter o valor. Então, se nós temos aqui uma porta que antes era uma porta AND e nós estamos negando essa porta, significa que eu vou inverter os valores da tabela verdade. Então, considerando aqui que nós tenhamos duas entradas, fazendo aqui a sequência, né? 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1. Como é que vai se comportar aqui a saída? Se fosse a porta AND, né? Vamos analisar aqui a porta AND. A porta AND, como é que é a tabela verdade da porta AND? Quem pode me lembrar para a gente aí como é que é a tabela verdade da porta AND? 0, 0, 0, 0, 0, 1. 0, 1, né? Pronto. Então, essa daqui é a tabela verdade da porta AND. Como a porta que nós estamos analisando aqui é a porta NAND, ou a porta não I, significa dizer que nós vamos negar a saída. Quando eu falo negar a saída, aqui em eletrônica digital, negar ou dizer que ele é invertido, eu pegar aqui o que for 0, transformar em 1, o que for 1, transforma em 0. Então, no final das contas, o que vai acontecer aqui é que na porta NAND, ao invés de ser 0 a saída, vai ser 1. Ao invés de ser 0 aqui a saída, 0, 0, aqui, ou 1, 1, aqui onde é 1 vai ser 0 na saída. Nós estamos invertendo as condições da saída da porta AND.
Então, essa tabela verdade aqui é a tabela verdade da porta NAND. Beleza? Sem precisar analisar o que está acontecendo aqui no circuito, né? A tabela verdade, importante é que você entender a tabela verdade. Né? Não vou dizer decorar, mas você entender essa tabela verdade. Então, como é que é a tabela verdade da porta NAND? O contrário da porta AND. Então, onde seria 0 vai ser 1 e onde seria 1 vai ser 0. Alguma pergunta aí, pessoal? Não entendeu o que está acontecendo aí na tabela verdade? Então, como eu falei desde a aula passada, né, essa disciplina ela não é difícil, ela não é complicada, porque não tem muita matemática, mas tem esses detalhes que você tem que ficar ligado. Professor, eu queria tirar uma dúvida também. Diga. Porque a porta lógica, tanto a I quanto a OU, não teve um resistor, e sempre que aparece o não tem esse resistor. É obrigatório? Não, porque ó, esses circuitos que estão aparecendo aqui, eles não representam a, a porta lógica. Né? Esse aqui é um circuito elétrico É qualquer, só para demonstrar, só. só para demonstrar como é que se comportaria aqui a lâmpada. Né? Fazendo análise aqui da lâmpada, ó, nessa condição em que a chave está aberta, né, é 0, aqui em A, 0 aqui em B, o que acontece com a lâmpada? A corrente não passa pela chave, passa pela lâmpada, a lâmpada acende, vai para o estado lógico 1, né? Então, mostrando o que está acontecendo aqui ó, na tabela verdade. Quando A for 0, B for 0, a saída é 1, a lâmpada acende. Se eu fechar, por exemplo, a letra B, né, vai para 1 aqui, ó, a lâmpada continua sendo acesa porque a corrente não passa pela chave A, então a lâmpada continua sendo acesa. Então, quando for A for 0, B for 1, a saída é igual a 1. Mas observe que, que eu chamei também a atenção na aula passada, que as portas lógicas, elas não são necessariamente esses circuitinhos que nós estamos analisando aqui, ó. Esse circuito aqui é um circuito didático para a gente fazer uma comparação do que está acontecendo na porta lógica com essa situação aqui ó, da lâmpada nesse circuito elétrico. Mas dentro de uma porta lógica não tem esse circuitinho aqui, ó, não tem um resistor, não tem uma chave. O que é que vai ter? Professor, Oi. rapidinho. Isso aí, isso é para descobrir o F, ou não tem uma conta, uma regra do negócio? Nesse momento não tem conta nenhuma. Aqui é questão de lógica. Nós estamos analisando uma lógica. Não tem nenhuma conta para ser feita. Nós queremos realmente saber o estado, a situação do S, que é a saída, mas para isso nós não estamos fazendo contas, nós estamos fazendo lógica, analisando aqui por lógica. Então, qual é a lógica? Quando as entradas não tiverem tensões na entrada, né, não receberem nenhum sinal elétrico, a saída vai para 1. Entendeu aí? Entendi. Aí, Francisco Maranhense, tanto de porta está começando a embaçar, assim, na hora acaba confundindo, né? Por isso que eu venho sempre chamando a atenção para vocês ficarem ligados nessas tabelas, né? Que o importante é que não é decorar, é você entender essas tabelinhas aqui. E, como eu falei, a disciplina não é difícil, mas você tem que ficar muito ligado aí. Porque vai chegar a hora que pode ser que confunda aí na sua cabeça esse monte de tabela. Então, para ajudar, vamos até deixar aqui o desenho mais limpo. Tem muita informação, vamos tirar essas informações daqui e deixar só a tabela mesmo, que é o que interessa para a gente. Então, analisada aqui a tabela verdade da porta NAND, como é que nós iremos representar a porta NAND? A porta NAND ela vai ser representada desta maneira aqui, ó. A saída vai ser igual a A e B negado.
já que nós temos uma porta end, a porta end é representada pelo pontinho, aqui é a porta end entre A e B, e o resultado das entradas A e B, ela é negada na saída. Esse traço aqui de cima representa uma negação. A negação significa você inverter o estado nesse caso aqui, da saída, né? E mais importante ainda, né, você identificar a simbologia da porta NAND. Então, qual é a simbologia da porta NAND? Já que a porta NAND é a junção de uma porta AND, né? Olha a porta AND aqui, ó, e uma porta não, ou uma porta NOT, então é lógico se pensar que a simbologia poderia ser dessa forma, né? Uma porta AND mais uma porta NOT. Para simplificar, antes de simplificar, né? Vamos analisar aqui uma situação. Se por acaso, na entrada da porta NAND, recebêssemos aqui o sinal 1 na entrada A e o sinal 1 na entrada B, o que é que apareceria aqui na saída da porta AND? 1 na entrada A. Bom, professor. Oi? 1. Isso, 1, né? 1. Então, 1 é aqui na saída da porta AND. Mas veja que depois da porta AND tem uma porta NOT. Então, depois da porta NOT, qual vai ser o sinal aqui na saída da porta NOT? 0. 0, né? Então, quando nós tivermos essa condição 1 e 1 na entrada, na saída da porta NOT, nós teremos 0. Para simplificar a simbologia, nós não desenhamos a simbologia da porta NAND assim. Nós iremos substituir esse triângulo e a bolinha pela bolinha. Então, a simbologia da porta NAND é assim, ó. A partir de agora, nós iremos usar sempre a simbologia da porta NAND desta maneira, né? Uma porta AND com uma bolinha logo em seguida. Significa dizer que nós temos uma porta NAND. Vamos analisar uma outra situação. Vamos imaginar que nós temos aqui, ó, 1 na entrada A, 0 na entrada B. Qual vai ser o valor aqui na saída? 1 na entrada A, 0 na entrada B. Qual o valor da saída? 0, Aí professor. vai ser 1. Vai ser 1 ou 0? Alguém falou 0 e aí... Não, vai ser 1. Por quê? Porque 1 e 0 na porta AND é 0, né? Depois da bolinha, nós estamos negando esse 0, vai para 1. Então, o sinal que nós iremos obter aqui na saída é 1. Quando nós tivermos, por exemplo, essa condição A igual a 1, B igual a 0, a saída vai ser igual a 1. Ou então, se fôssemos utilizar essa expressão aqui, ó, como é que se utiliza essa expressão? Qual é o resultado aqui da saída? Entre A igual a 1 e, lembre que I é representado por uma pontinha, né? E B igual a 0, negado. Então, S vai ser igual 0 e 1 é 0, né? Porque nós vimos na tabela verdade da porta AND que 0 e 1 é 0. Esse 0 vai ser negado. S vai ser igual a 1. Por que 1? Porque o inverso de 0 é 1. E o inverso de 1 é 0. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não entendeu? É importante que você esteja aí com seu caderno para anotar essas informações, né? Podemos, então, ir para a próxima porta lógica? Vamos lá, né? Vamos para a próxima porta lógica. A próxima porta, né? Já que nós temos uma porta negando a porta AND, que é a porta NAND, nós poderemos ter uma outra porta que negue a porta OR, que é a chamada porta NOR, ou porta não OR. Então, o que é a porta não OR?
é nós pegarmos lá a tabela verdade da porta U. Vamos fazer aqui a tabela verdade da porta U, né? 0 ou 0, 0 ou 1, 1 ou 0 e 1 ou 1. Então, eu gostaria da ajuda de vocês para montar a tabela aqui, ó. Como é que ficaria a sequência aqui da porta U na saída, de cima para baixo? 0, 0, 0, 0 também. 1, Não. Opa, 0 não, aqui é 1, viu? 1, Aqui é 1 também, não é 0 não. Aqui é 1. E o próximo? 0, Não, é 1 também. é 1 também. É. E o último? Aí então o de baixo que é 0, né, professor? Não, também não é 1. Por que é 1? Porque na porta U, como nós vimos, né, quando analisamos lá a tabela verdade da porta U, basta apenas que nós tenhamos um sinal 1 na entrada. Então aqui, ó, entre A e B. O B tem o sinal 1, né? Tem um nível lógico 1, é bit 1. Então aqui na saída, bit 1 também. Aqui na entrada, o A que tem bit 1. Então o B tem 0, mas o A tem 1, a saída vai para 1. E por último, os dois são bit 1. Então a saída vai para sinal lógico 1, bit 1. Então basta apenas ter uma entrada em nível lógico alto, nível lógico 1, que a saída vai para o nível lógico 1, nível lógico alto. Então, o que é que nós iremos fazer aqui na tabela NOR? Nós iremos inverter a saída, já que o N aqui significa não, e o não em eletrônica digital significa você inverter a condição daquele bit. Se aqui é 0, o inverso é 1. Se aqui é 1, o inverso é 0. Aqui é 0 e aqui é 0. E aí nós temos a tabela verdade da porta NOR, ou a porta não OU. A tabela verdade é desta forma aqui, ó. 0 ou 0 igual a 1. 1 ou 0 ou 0 ou 1 igual a 0. 1 ou 0 igual a 0. 1 ou 1 igual a 0. Então, só vai ser igual a 1 quando nós tivermos as duas entradas com valores igual a 0. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Não está entendendo? Então, aqui nós temos a expressão lógica. A expressão lógica é como se fosse uma espécie de expressão matemática, né? Mas nós não estamos fazendo conta nenhuma, é só uma forma de representar. Então, aqui nós temos a simbologia da porta OU, ou da lógica OU. Então, nós temos aqui a lógica A ou B negado. Então, assim, aqui em cima significa que nós estamos negando o resultado de A ou B. E aí, observando aqui a simbologia, vai fazendo a mesma análise que nós fizemos para a porta AND, a porta NOR, né? É uma porta OU mais uma porta NOT. Então, se nós tivermos aqui, por exemplo, 1 em A e 0 em B, na saída da porta OU, nós teremos que valor aqui, ó? Qual o sinal lógico? Que bit nós teremos aqui na saída da porta OU? 1. Né? Porque basta apenas qualquer uma das entradas ir para nível lógico alto, né? Que a saída vai para o nível lógico alto. E depois da porta NOT? Qual o valor aqui depois da porta NOT? Aí seria 0, professor, não? Vai para 0, isso mesmo. Ó. Então, ao invés de utilizarmos essa simbologia, nós vamos representar a porta NOT pela bolinha aqui, uma porta U mais a bolinha na frente. Então, se nós tivermos, por exemplo, aqui, ó, nível alto. Quando eu falo nível alto, pessoal, eu estou falando que
é bit 1, é nível lógico 1, nível lógico alto, sinal lógico alto, tudo a mesma coisa. Tem todo o mesmo significado. Então, quando nós tivermos aqui na entrada A o nível lógico 1, o nível alto, e na entrada B o nível baixo, o nível lógico 0, na saída da porta NOR nós teremos 0. Ou utilizando aqui a expressão lógica, S vai ser igual, a saída vai ser igual. Quando A for 1 ou, né, vendo que a palavra ou substitui aqui pelo mais, né, pela cruzinha, 1 ou 0, negado. Então, nós tivemos essa situação, 1 ou 0 igual a 1. Né? Vamos negar o 1, a saída vai ser igual a 1 negado é igual a 0. Beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Nenhuma? Agora não. Então vamos para a próxima porta lógica. Ver se tem uma mensagem. Também não uma mensagem no chat. Vamos para a nossa penúltima porta lógica. A porta lógica SHOR, ou como Então, chamada de... eu tenho uma dúvida. Diga. Você pediu coisa? Porque Aqui? aí tem o S igual a A mais B. E esse traço em cima significa o que do A mais B? Está cortando, eu não estou conseguindo ouvir direito. Deixa eu... Que me quer também não. Tem o A mais B aí, só que esse traço em cima significa o quê? Sim, o A mais B. O traço em cima do A mais B significa o... O traço significa negação. Esse traço aqui é negação. E o que é a negação? Negação é você inverter o valor do bit. Isso aqui é negação, esse tracinho. Negar aqui em... Então, mesmo que virar para coisa em cima. Isso. Negar aqui em eletrônica digital não é dizer não. Não é negativar alguma coisa. É você inverter o valor. Opa. E é uma negação, na verdade, não é negativa não. Aqui significa negação. O tracinho significa isso. Ou então, inversão. Você vai inverter o sinal do bit. Inverter o sinal lógico que eu estou me referindo. É o sinal lógico do bit. Inversão. Porque nós não estamos fazendo operação matemática aqui, né? É uma álgebra comum. Não é somar 1 mais 0 que vai dar 1. Não é bem isso que eu estou fazendo aqui, não. Não é 1 mais 0 que dá 1, não. Aqui é uma lógica, que representa uma lógica. 1 ou 0 representa 1. Aqui é uma inversão. Professor, é bem claro isso aí. Só eu não estou conseguindo acompanhar quando aí nessa porta lógica aí, OR, que executa a mesma função de OR. Aí o senhor explicou, mas eu ainda não consegui compreender. Aí o senhor colocou uma observação aí. A entrada A, 1, B0, depois lá na frente colocou 1, depois 0. Eu não consegui entender, não. É porque assim, porque a porta NOR, né, é a junção da porta O mais a porta NOT. Né? São duas portas. Nós estamos analisando
em um único, vamos supor que seja um CI. Dentro desse CI tem duas portas, a porta O e a porta Norte. Então, por que eu coloquei 0 e 1? Porque primeiro nós estamos analisando o resultado da combinação da porta O. Então, qual é o resultado da combinação da porta O aqui nesse caso? A porta O está recebendo na sua entrada 1 ou 0. Então, quando nós temos essa possibilidade, né, na porta O, como nós vimos a tabela verdade, aqui nós sempre seguiremos as tabelas verdades, né? Então, você tem que lembrar da tabela verdade da porta O. Quando nós tivermos 1 ou 0, aqui na saída da porta O, nós teremos 1. Porque lembre lá, né, da sequência da porta O, 0 ou 0, 0. 0 ou 1, 1. 1 ou 0 é 1. E 1 ou 1 é 1. Então vamos imaginar que esse 0 ou 1 seja essa sequência aqui, ó, essa combinação 0 ou 1. 0 ou 1 na saída da porta O é 1. É como se nós tivéssemos aqui, ó, 5 volts recebendo aqui na entrada da porta O, 0 volts na saída na outra entrada da porta O. Aqui na saída da porta O, nós teremos 5 volts. Esse 5 volts vai ser jogado na entrada da porta Norte. O que a porta Norte vai fazer? Vai negar essa saída, ou vai negar essa entrada. Então, se antes era 1, aqui na saída da porta Norte vai para 0. Isso quer dizer que na saída da porta Norte, nós teremos tensão 0 volts. Compreendeu aí? Agora? Beleza, professor. Deu para clarear mais. Pronto. Só que nós não iremos fazer dessa maneira. A gente não vai usar essa simbologia. Nós iremos usar daqui para frente essa simbologia aqui, ó, que representa a mesma coisa que a simbologia de cima. Então, quando chegar a 5 volts na entrada da porta Norte e 0 volts na outra entrada da porta Norte, aqui na saída, a porta Norte vai entregar 0 volts. Não vai ter sinal nenhum ali. Mais alguma pergunta? Ixi, o áudio tá ruim, né? Vamos ver se melhora aqui um pouquinho. Vou colocar aqui o microfone. Pronto, vamos ver se melhora agora no áudio, né? De qualquer forma, eu sugiro que vocês assistam então depois o vídeo, né? Porque no vídeo o áudio não fica cortado não. Então vamos para a próxima porta lógica. A próxima porta lógica é a chamada porta Shor, ou a porta ou exclusiva. O que é essa porta ou exclusiva? Nós vamos... o circuitinho está aqui só para constar mesmo, nós não iremos analisar essa situação, mas se você puder, né, analisar você mesmo o que acontece com a lâmpada quando houver esse jogo de chaves, lembrando que esse tracinho aqui indica que quando eu acionar essa chave aqui de cima, automaticamente, né, ao mesmo tempo, eu aciono a chave de baixo. Então, se eu, por exemplo, apertar aqui para baixo, fechar aqui a chave A, essa chave de baixo, ela abre, né? Tanto que ela aparece com um tracinho aqui em cima, ela negado. Então, eu sugiro que vocês analisem esse circuito em casa, com mais calma. O importante para a gente aqui é entender a tabela verdade. Então, nós temos duas entradas, a entrada A e B, e vamos repetir a sequência, né? Entrada 0, 0, 0, 0 e 1, 1 e 0, e 1 e 1.
Bem, então, o que é que vocês têm que fazer aqui, ó? Simplesmente lembrar aqui da tabela verdade. Alguém habilitou o microfone aí. Como desabilitar, por favor? Senão você está atrapalhando os demais aí. Não sei se você queria fazer alguma pergunta. Então, a tabela verdade da porta-chave diz o seguinte, diz que quando nós tivermos sinais iguais na entrada, ou estados iguais na entrada, como por exemplo, aqui, né, 0 e 0, e aqui 1 e 1, a saída vai ser igual a 0. Então, sinais iguais, saída 0. Quando nós tivermos estados diferentes nas entradas, a saída vai para 1. Então, é importante você lembrar da porta Shaw, é só isso. Né? Essa tabela, essas condições aqui da saída na tabela verdade. Então, para sinais iguais na entrada, 0 e 0, 1 e 1, a saída vai a 0. Quando nós tivermos entradas com sinais diferentes, a saída vai para 1. E aí, outra coisa que nós temos que ficar ligados é na expressão aqui, ó. Relembrando que nós já vimos, o pontinho significa lógica AND, o mais significa lógica OR, o tracinho significa negação ou inversão, negação ou inversão, e observe que apareceu um símbolo diferente ali, ó. Nós temos agora uma cruzinha e uma bola, um círculo, né? Um círculo. Então, essa bolinha com a cruz representa a lógica Shaw. Então, isso aqui representa a lógica Shaw. E o que é a lógica Shaw? A lógica Shaw, quando as entradas forem iguais, sinais lógicos iguais, a saída vai a 0. Quando as entradas tiverem sinais lógicos diferentes, a saída vai para 1. Então, além da tabela, outra coisa que você precisa ficar ligado é nessa simbologia, né, nessa representação da expressão. E outra coisa que você precisa ainda também ficar ligado é com relação à simbologia. Qual é a simbologia da porta lógica Shaw? A princípio seria essa, só que ia ficar muito complicado a gente lembrar dessa simbologia. Então, nós temos uma simbologia que simplifica esse circuito. Então, a partir de agora, nós iremos representar a porta Shaw desta maneira aqui, ó, por meio desta simbologia. Então, se eu perguntasse a vocês, né, se aqui na entrada A nós recebêssemos o sinal lógico 1 e aqui na entrada B o sinal lógico 1, qual vai ser o estado aqui da saída? 0 Vai ser lógico 1. Alguém Vai fala? ser 1. Não. Vamos ver aqui na tabela verdade de novo, ó. Na tabela verdade. Vai ser 1. Vamos lá, ó. Quando tiverem duas entradas iguais, ó, o que acontece com a saída? Ela vai para 0, ó. Então aqui, ao invés de ser 1, é 0. É mesmo, é 0. Porque tem sinais iguais na entrada. Não vai para 0. Isso quer dizer que se essa porta estivesse recebendo 5 volts nesse terminal, 5 volts nesse terminal, a saída é igual a 0, vai para 0. Alguma pergunta aí, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu não entendi não, porque o senhor fala que nessa simbologia aí, quando uma chave fecha, a outra abre, aí
Aí. Beleza. É isso mesmo. Assim, tente não fazer essa relação com as chaves. Nós estávamos usando as chaves porque a chave é uma forma didática da gente tentar entender o que está acontecendo com a tabela verdade, para tentar explicar a tabela verdade. Mas dentro da porta lógica, qual porta lógica? Essa simbologia aqui, ó, aqui dentro dessa porta lógica, não tem essas chaves aqui não tem nenhuma chave mecânica lá não, até porque o que tem lá dentro do CI, né, são circuitos eletrônicos, né? Um CI, que é aquele encapsulamento, né, com várias perninhas, circuito integrado, não vai ter nenhuma chave mecânica lá dentro. Vão ter circuitos eletrônicos lá dentro, que vão se comportar com essas chaves aqui. Então, no final das contas, né, a gente não está interessado em como é que essas chaves irão funcionar lá dentro, a gente está interessado somente no comportamento da tabela verdade. Vai depender do que, vamos supor que esse CI, ele tem uma porta-choque dentro dela. Porta-choque é assim, né? Simbologia da porta-choque. Então, esse terminal liga aqui, esse terminal internamente está ligado aqui e esse está ligado aqui. Então, se aqui, por exemplo, eu receber 5 volts nesse terminal, neste outro terminal 5 volts, qual a tensão que vai aparecer aqui na saída? 0 volts. Por que 0 volts? Porque a porta é a porta short e, segundo a tabela verdade da porta short, quando as entradas tiverem sinais lógicos 1, a saída vai para 0. Ou seja, quando eles receberem, por exemplo, 5 volts na entrada A 5 volts, na entrada B 5 volts, na saída surgirá uma tensão de 0 volts. Não tem tensão. Por quê? Porque é uma característica da porta acontecer isso. Alguém ia perguntar alguma coisa? Professor, então, na verdade, nós temos que esquecer esse negócio de chave, né? Tem que esquecer isso aí. Eu estava explicando com a chave, porque isso aí tem no módulo de vocês, e é uma forma didática da gente entender a tabela verdade. Mas, esqueça a chavezinha aqui, ó. Beleza? Beleza, professor. Pronto. Mas não é querendo confundir mais, mas é tentando explicar o que está acontecendo com o circuitinho aqui. Porque a gente não está interessado em saber como é que esse circuito funciona. A gente está interessado em saber o comportamento da tabela. Mas se fosse para explicar essa tabela usando esse circuito, né? Então observe aqui que nesse momento a chave A é 0. Então essa situação aqui, ó, chave A 0. Beleza? A chave, nós temos chave A e A negado. Nós não queremos saber o estado da chave A negado. Só a chave A. A é igual a 0. E B. B está aberto também, ó. B é igual a 0. Beleza? Porque a chave está aberta. A B negado vai estar fechado, né? Porque a negação de 0 é 1. A chave está fechada. Então, nessa situação, a lâmpada vai acender? Não vai, porque a corrente vai chegar aqui, ó, a chave A está aberta. A corrente chega por aqui, até passa por A negado, mas chega aqui na chave B, a corrente não passa, logo a lâmpada não acende. Então, essa situação aqui é uma representação dessa primeira linha da tabela. Quando A for 0, B for 0, ou seja, quando A estiver com a chave aberta, B chave aberta, o S, que é a lâmpada, não liga. É isso que está acontecendo. Professor. Oi. Ô, professor. E como ficaria aí na última situação da tabela, onde A for 1 e B for 1? Pronto, aí o que é que vai acontecer, ó? Quando A for 1, né? A1, eu estou dizendo que a chave A vai estar fechada, não é isso? Chave A fechada, ó. Fechei a chave A, então ela vai para 1. Beleza. Aí o que vai acontecer com A negado? Ele abre. E B igual a 1. Então, vou fechar aqui, ó, B. B também vai para 1. Aí, o que vai acontecer com B negado? Ele abre. Aí, nessa situação, vamos analisar aqui. Vai para 1. Entendi. A função dessa linha pontilhada aí é abrir outra chave. Abrir a outra, né? Então,
Mas está acontecendo algum problema aqui que não era para acontecer. Deixa eu ver aqui, fechei, aqui abriu. Tá certo, quando fechar um aqui, abre B lá em cima. Aí, no caso, inverte a função. Aí tá acontecendo, eu acho que o circuito não era esse aqui não. Senão a corrente Aí não tá passa. certo. Aí tá certo, a corrente não vai passar. Aí tá nem certo, cima, nem fica embaixo. zero no final. Por isso que eu tô Tá certo. perguntando. Tá certo, tá certo, tá certo, vai para zero. Tá certo, Eu tô me fica zero no confundindo. final. Fica zero no final, né? A Eu lâmpada tô não perguntando, acende. que ficava zero. Porque eu não Isso. tinha associado a linha pontilhada que vai abrir a outra chave do outro lado. Isso, eu tava aqui na cabeça que a saída era 1. Aí eu tava tentando entender por que ia ser 1, mas é 0, né? Porque a chave, Aham. a gente fechou aqui e abriu aqui embaixo. Aí a corrente não passa, né? Por aqui. A corrente não passa aqui. Aí quando a gente fecha o B, o B' aqui abre, né? Aí a corrente não passa por É, aqui. Aí, eu por não isso tinha que é 0. associado a linha pontilhada. É, Tá ok, professor, em obrigado. conjunto, beleza. Mas o importante aqui, pessoal, não é a gente analisar esses circuitinhos não, né? O importante aqui é ficar ligado na tabela, porque a gente quer saber, no final das contas, a lógica que está acontecendo na tabela. Na porta Shaw, quando as entradas forem iguais, a saída vai para 0. E quando as entradas forem diferentes, a saída vai para 1. Importante você saber isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Vamos então para a última porta, que é a porta XNOR. Então, nós temos aqui a nossa última porta lógica, chamada porta XNOR, ou a porta não ou exclusiva, ou ainda pode chamar também essa porta de porta coincidência. Então, o que é a porta lógica? Tem um circuitinho aqui de novo, né? Mas o importante não é ficar ligado no circuito, mas sim na tabela verdade. Então, vou repetir aqui, ó, a tabela verdade, as entradas A e B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, de 1 e 1. Então, o que diz a tabela verdade da porta lógica XNOR, ou porta não exclusiva? Ela diz que quando as entradas forem iguais, quem são as entradas iguais aqui? Ó? Essa primeira linha e a última linha. Quando elas forem iguais, a saída vai para 1. Então, já coloco 1 aqui. Ó. E quando as entradas forem diferentes, nas lógicas diferentes, a saída vai para 0. É fácil perceber isso aqui no circuito. Ó. Quando as duas chaves aqui estão abertas, A e B, essa situação aqui é 0 e 0, o que acontece com a lâmpada acende, porque quando essas duas chaves estão abertas, as duas de baixo estão fechadas, né? A corrente passa por aqui, ó, e acende a lâmpada. Se por acaso nós abrirmos qualquer uma das chaves, ó, vou abrir a abri e fechei a B. Aí fecha a B aqui, ó. Essa chave de A de baixo abre e a corrente agora não passa mais por aqui. A lâmpada apaga. Então, quando nós tivermos entradas diferentes, a saída vai para 0. Alguém não entendeu isso aqui? Lembrando que o importante é você entender muito bem o circuito. O circuito é para a gente fazer de uma forma didática, né? O que está acontecendo na tabela. Mas o importante é que você entender a tabela. Diga. Então essa é o contrário da Shaw, é isso? Essa é o contrário da Shaw. Mas ela confunde um pouquinho, né? Se lembrar a Shaw e XNOR, é complicado, né? Mas bom que você tenha percebido isso, né? Ela é o contrário da Shaw. Ok. Beleza. Aí outra coisa que você precisa se ligar também é na expressãozinha aqui, ó, apareceu outra simbologia nova. Uma bolinha dentro do círculo, um pontinho dentro do círculo. Esse pontinho dentro do círculo indica que a lógica que nós iremos usar aqui é a lógica da porta XNOR. Ou a porta não ou exclusiva, ou a porta coincidência, como é chamada também. Aqui seria como seria, por exemplo, por dentro de um CI, né? Nós teríamos aí todas as portinhas aqui, ó, duas portas END, uma porta OU, toda essa expressão aqui, ó, nós iremos estudar um pouco mais à frente essas expressões. Mas, nesse momento, vamos esquecer tudo isso aqui em cima
e substitui tudo que está aqui por esta simbologia. Então, a simbologia da porta O, ou XNOR, é bem parecida com a SHOR, ó. A única diferença é que a SHOR não tem a bolinha aqui na frente, é a bolinha de negação aqui na frente. É a porta XNOR, bem parecida com a porta SHOR, porém ela tem uma bolinha aqui na frente, para negar a saída. Então vamos fazer uma análise, né? Se nós tivermos aqui 1 em A e 0 em B, qual vai ser o resultado aqui na saída da porta XNOR? Vai ser 0. Vai ser 0, né? Por quê? Porque na porta XNOR, a porta não ou exclusiva, quando nós tivermos entradas com sinais lógicos diferentes, a saída vai a 0. Alguma pergunta, alguma dúvida? O Edu está falando aqui que depois de entender o que cada porta pede, fica mais fácil o entendimento. É isso mesmo. O básico da eletrônica digital é você entender essas portas. Se você entender as portas, a tabela verdade das portas, você vai longe aqui na disciplina. Mas quando você não pegar esse entendimento, principalmente da tabela verdade, você vai ter um pouco de dificuldade de avançar na disciplina. Então eu sugiro que você estude bastante aí as portas lógicas, né, e as suas tabelas verdades, porque a partir daqui nós iremos fazer algumas expressões aqui que vão depender desses conhecimentos. Lembrando que se nós estivéssemos no laboratório, nós iremos fazer aulas práticas com os CIs que nós temos lá, e nós veremos mais à frente que, a depender das combinações, nós poderíamos reduzir o número de CIs. Então, nós poderíamos ter um circuito que utilizasse, por exemplo, 8 portas lógicas AND e 2 OR. Então, você fazendo uma combinação, você pode reduzir essa quantidade, né? De 8, por exemplo, para 4 portas no total. Ao invés de usar 10, usa só 4. Mas para você poder fazer isso, você tem que entender as tabelas verdades para poder fazer essa diminuição de portas mais à frente. Alguma pergunta, pessoal? Alguma dúvida? Então, nossa aula de hoje vai chegando ao fim. Eu vou deixar aí uma atividade para que vocês possam resolver em casa. É bem parecida com a atividade da aula passada. Eu gostaria que vocês desenhassem as simbologias das portas lógicas SHOR, NAND e NOR. NOR, tá certo, NOR. É a NOR que eu queria mesmo. E na letra B, eu gostaria que vocês fizessem a tabela verdade desta porta que está aparecendo aí. Que porta é essa? Mais uma vez, é importante você identificar a simbologia, né? Você tem que olhar lá para o diagrama e ver, entender que simbologia é aquela e qual porta ela está se referindo. Então, gostaria que vocês fizessem a tabela verdade desta porta aqui, beleza? Alguma pergunta, alguma dúvida? Já que nós não temos nenhuma dúvida, nenhuma pergunta, vou finalizar a aula aqui, fazer uma chamada, quem eu for chamando podem sair. Professor, a aula foi gravada? Foi, vou parar a gravação agora. Que o início eu não peguei, não. Pronto, mas está gravado, eu vou parar agora e fazer a chamada. Essa segunda simbologia que o senhor passou, que o senhor mostrou aí na segunda questão, é a última que o senhor passou, né, não? Isso, a XNOR, né? Vamos fazer a tabela verdade dela. Então, vou fazer a chamada.